Pessoal, tudo bem? Estamos lá começando mais uma revisão para a nossa prova. Isso mesmo. Agora vocês vão poder, como eu posso dizer, é, saber o que vocês não sabem para saber que vídeos reassistir para estudar para a nossa prova, certo? Então a gente vai fazer o mesmo esquema da revisão passada. Eu vou passar rapidamente slide por slide, fazendo alguns highlights, né? Fazendo algumas coisas. Olha, isso daqui é interessante, isso aqui é interessante, presta atenção nisso, não esquece daquilo. Se eu não falar alguma coisa, significa que ela não vai cair na prova? Será? Será que basta ver esse vídeo? Não, você ainda precisa estudar. Estude, menino. Isso daqui é mais para você relembrar algumas coisas, ver aonde está o problema com relação ao que você estudou nessa parte de memória. Então vamos lá, vamos começar agora primeiro com a nossa primeira aula de memória, que é sobre virtualização de memória. Vamos lá. Cadê? Essa daqui é mais uma introdução para vocês não se perderem com relação ao que é o assunto, né? Essa daqui eu vou passar mais rápido porque ela é bem basicona, né? No começo, os SOs era apenas. Começo até outro dia assim, final dos anos 90, etc., dependendo do sistema operacional. A memória, ela é um vetorzão que os programas usam. Você tem que, sempre que você visualizar a memória, ela é um vetor, que ela é dividida em blocos de tamanhos iguais, como a gente vai ver mais pra frente. E esses blocos, eles são você pode referenciar eles através de endereços. Os endereços são como se fossem os índices desse vetor que é a memória. Então, você quer acessar uma memória, você bota, eu quero acessar a posição 400. Ele vai no vetorzão, pega o endereço 400 e pega a memória que está lá. Basicamente é isso. No começo, os SOs ocupavam os primeiros endereços e os programas ocupavam o resto da memória inteira, da memória física real. Bora. A questão é, lá nos anos 60, 70, começou a surgir a questão de multiprogramação, ou seja, tem vários programas rodando na mesma máquina. Tá? Então, por exemplo, um processo está rodando, ele começa a fazer entrada e saída, ele sai da CPU, e nesse tempo que ele está fazendo entrada e saída, eu quero que outro processo entre e comece a trabalhar. Só que esse outro processo não pode mexer nas memórias do que está gravando, né? Ele não pode acessar memórias alheias, porque isso vai dar ruim, certo? Então, na prática, o que tem que fazer com o timeshare ok, eu tenho a minha memória principal e agora eu tenho dois programas na duela. Como eu posso fazer isso? Tá? A opção 1 toda vez que eu tiver uma troca de contexto, ou seja, um processo sai da memória, eu copio tudo para o disco. Isso não tem a mínima condição de dar certo, porque copiar a memória toda para o disco é secundário, é muito mais lento, isso não ia dar certo. Então, a ideia eu tenho que de alguma forma espalhar meus processos pela memória, tá? A questão não sei se vocês sabem, na hora de compilar, todos os ponteiros, eles têm endereços lá, e isso daria eu mexer os processos de lugar pode dar problema, e isso daí vai ser uma coisa que a gente vai ter que ver mais pra frente, tá? Então, ó, o que o pessoal, a gente vai pegar o espaço de endereçamento do processo, e vai, ao invés de ser a memória real, ele vai ter um espaço de endereçamento virtual. Ou seja, todo o processo vai ter uma memória que começa de 0 até o tamanho X de memória, e tem que ter alguma coisa para mapear esse espaço de endereçamento para a memória real. Isso é a virtualização de memória. Então, de novo, eu tenho a minha memória real e eu tenho o meu processo. Meu processo é uma memória virtual, que ele vai ver sempre começando do endereço 0 até o final da memória. E virtualização de memória é pegar essa memória virtual e mapear ela para a memória real. Tá? Esse processo é o processo de virtualização de memória. Olha, filho. Quais são os objetivos de fazer isso? Tem que fazer virtualização de memória primeiro, de forma transparente, tá? Que para o usuário, o programa dele não interessa os outros programas que estão rodando. Para ele, a memória está inteira dele. Porque facilita na hora de programar. Eu não tenho que me preocupar dos meus ponteiros escaparem em cima de outros programas e etc. Então, para o meu programa, minha memória virtual tem minha memória inteira. De eficiência, ou seja, todo esse mecanismo de pegar a memória virtual e traduzir para a memória real e mexer as memórias de lugar e etc., tem que ser eficiente em termos de custo. Porque acesso à memória é uma coisa que acontece muito. Toda vez que você acessa uma variável, esse acesso à variável vai ter uma tradução de memória virtual para memória real. Então tem que ser super leve, senão vai gastar muitos recursos do sistema só para fazer isso. E, em terceiro lugar, proteção, que é o SO tem que garantir que um programa não interfira na memória do outro. Ou seja, os processos ficam isolados, as suas memórias
uma não enxerga a outra. Isso é muito importante, mas muito importante mesmo, para evitar que bugs de um programa afetem o outro e que códigos maliciosos leiam informações de outros programas, como por exemplo, ler uma caixa de senha do Chrome para ver o que você digitou. Isso é completamente proibido. Outra coisa que tem que ser proibido, gravações no código de um programa que está rodando, tá? Isso é uma boa prática de programação. Você não quer que o código-fonte compilado, né, o binário que está lá sendo executado, seja modificado. Por quê? Porque isso aqui é um vetor de ataque, né? Se eu consigo modificar em tempo real o cara que está rodando, basta modificar ele para dar um jump em outro lugar e eu sequestro o código para mim. Isso não é bom. Então, vamos ver como funciona a mecânica, né? Esse módulo, ele tem. As primeiras aulas são tudo de mecânica e o resto vai. Mas o filé mesmo tá lá na paginação e segmentação, né? Mas é importante vocês conhecerem a mecânica antes, tá? Nos sistemas modernos, a tradução é essencial, pois é cada vez que você acessa a memória, isso rola, tá? A gente. Nas aulas eu começo do mais simples e vou complicando, né? No espaço contíguo, né? Ou seja, o processo fica um blocão inteiro, depois a gente vai quebrar ele, né? Menor que a memória física, e com todos do mesmo tamanho, para ficar mais fácil. Depois a gente vai melhorando, né? Então, qualquer processo, de novo, vai ter o código, que vai ficar geralmente nos primeiros experimentos, nos primeiros endereços, né? Que não pode ser modificado. O heap, né? Que fica as variáveis alocadas dinamicamente, que cresce para baixo. E a pilha, que é alocada, fica suas variáveis locais e escopo de chamada de função, tá? Na realidade, a questão é, quando eu compilo o programa tem que ter meus endereços certinhos, tá? Todas as referências à memória tem que ter endereços. Então, o que se faz nas técnicas de tradução de endereço, dinamicamente a gente muda esse endereço para a memória real, tá? De forma transparente, normalmente. O cachorro tá latindo aqui, atrapalhando um pouco. Cala a boca, menina, por favor. No começo, quando a gente inventaram a memória virtual, tinha uma parada chamada loader, né? Por quê? Porque o programa, quando ele era colocado na memória, ele era colocado num lugar específico e ia ficar lá. Então, o loader era o cara que carrega o programa e pega todos os endereços, ele vê assim, meu processo está começando aqui no byte 32, então ele vai pegar todas as coisas que mexem com o endereço e somar 32 dinamicamente enquanto o programa está rodando, tá? Ele atualiza todos. Qual é o problema disso? Demora mais para o meu programa rodar, porque ele vai, na hora de. Em vez de ele só subir o executável para a memória, ele vai ler o executável, fazer a alteração e aí sim subir para a memória. Isso é inseguro, porque se o loader for comprometido, compromete também o teu software, né? E uma forma um pouco mais segura é com registradores base and bounds, né? Que é um registrador base, que é onde começa o processo, e o bounds que diz onde é o limite dele, né? Qual é o tamanho de memória que esse processo tem. Nos base and bound, os programas são compilados normalmente, né? Você compila o programa achando que ele está na memória toda, do zero, e na hora de executar, toda vez que tem uma chamada de memória, o SO pega a memória do processo e soma com base e carrega para o registrador na hora de fazer o store e o load, tá? Então isso é via hardware, então isso é seguro. Não é um software que está fazendo o carregamento. Softwares podem ter bugs, né? Softwares são alvo de ataques. Aqui não, é via hardware. Todo o processo, quando ele é criado, ele vai ter um processador base, um registrador base e todos os endereços são somados a ele, tá? Isso é o que a gente chama de relocação dinâmica, tá? Porque essa tradução é feita em tempo de execução. No loader, não é dinâmico, é em tempo de carregar. Você carrega o executável e já traduz todos os endereços. E o bound serve simplesmente para proteger, né? Para fazer para checar se o endereço não. Se os acessos à memória não estão passando do tamanho do processo para não cair em outros. Tá? Então, no próximo, acho que eu vou juntar os dois vídeos. Eu tô vendo isso, né? Porque o cachorro tá latindo aqui, eu vou tirar ela. Vamos falar já de segmentação. Bom, pessoal, vamos continuar então a nossa revisão agora com a nossa segunda aula, nossa aula de segmentação. Essa aula é um pouco mais importante, né, do que a primeira. Apesar da segmentação não ser usada exatamente nos sistemas reais,
é importante vocês entenderem como ela funciona, primeiro, para vocês pegarem conceitos de caralho, endereçamento, quase não vem a palavra, e pegar esses conceitos de endereçamento e entender também como funciona a alocação dinâmica nas bibliotecas tipo malloc, né, glibc e afins, tá? Na prática, na revisão passada, né, no vídeo passado, apesar de que para vocês é um vídeo só, eu falei do jeito mais básico de você alocar memória virtual e memória física, que é basicamente pegando a memória virtual inteira, botando ela como se fosse um blocão na memória física e botar um registrador base para dizer onde essa memória começa e um bound para dizer o tamanho dela. Então você pega a memória do processo e bota em algum lugar da memória principal em tempo de execução, né? Você procura lá na memória principal algum espaço em que esteja livre que tenha livre do tamanho do processo e coloca ele lá, tá? A questão quando você pega o processo, o espaço de endereçamento e bota ele monoliticamente, você acaba com um problema que esse espaço de endereçamento é grande, né? E geralmente a pilha fica aqui, né, no final e o heap fica no começo, e aqui no meio fica um monte de espaço livre que você não precisava alocar, mas está alocando, e isso é ruim. A segmentação ela nasceu para resolver esse problema, né? Porque para sistemas pequenos, 16K nem vale o trabalho, né? Isso daí antigamente, anos 80, anos 70. Mas hoje em dia, que tipo assim, o espaço de endereçamento de um processo em 32 bits é 4 GB, em 8 bits, então em 64 bits vai ser imenso, gigantesco, todas as memórias, né? Tipo, terabytes, eu acho. Não chega a peta, mas é tipo terabytes de memória RAM que você pode alocar. Então, acabaria gastando muito à toa. Tá? A segmentação foi a primeira abordagem para resolver esse problema. Isso lá dos anos 60, cara. Lembre do que eu falei na primeira aula que tinha o histórico, né? Os SOs, eles evoluíram muito, aí chegou nos anos 80 com os microcomputadores, eles involuíram, né? Para depois voltarem. Então, o conceito era, eu vou pegar, em vez de pegar o bloco inteiro da memória do processo e botar ele inteiro monolítico na memória, eu vou pegar esses 3 pedaços e colocar eles separados. Então eu vou colocar o código, o program code vai ficar num lugar e vai ter seu registrador base and bound. O heap vai ficar em outro lugar e vai ter um registrador base and bound. E o stack vai ficar em outro lugar com o seu registrador base and bound. Opa. Gente, ele foi muito loucamente lá pro final, né? Então agora eu tenho, ao invés de ter um bloco monolítico, eu tenho 3 segmentos, né? Então, ó, por exemplo, eu posso botar em qualquer lugar. Então agora, em vez de ficar um blocão, eu tenho o código, o heap crescendo aqui para baixo, o stack crescendo aqui para cima, tá? Isso aí é bom, porque não estou gastando memória que eu não estou usando, e isso gera um problema chamado segmentação externa. O que é segmentação externa? É como esses blocos têm tamanhos diferentes, eles vão gerar buracos de tamanhos diferentes. Então pode acontecer eu ter uma alocação, eu ter um espaço livre, mas esse espaço livre tá em segmentos pequenos e eu não consegui encaixar. Eu tenho que mudar as coisas de lugar para fazer isso, tá? Na prática, então, vão ser 3 registradores base bound, um para cada pedaço do código. Então, na prática, quando eu quero achar um endereço em segmentação, eu tenho um acesso à memória. Primeira coisa que eu tenho que fazer, esse acesso à memória é definir se ele é do code, do heap ou do stack. Assim que tiver determinado, eu somo esse endereço com o base correspondente, né? Descubro onde ele está, então subtraio, aliás, do base, né? Para pegar o offset dentro daquele segmento, tá? Aqui em algum lugar tem essa conta. Então tá aqui, ó. Eu pego o endereço, os primeiros. Um jeito mais simples de fazer, eu pego os primeiros bits para dizer qual é o segmento, ó. Se o endereço começa com 00, ele é code. Se ele é 01, ele é heap. Se ele é 10, é stack. Isso aqui é meio ruim, porque metade do meu espaço de endereçamento tá sendo stack. Não necessariamente isso é bom. Se eu quiser o heap maior, eu posso fazer 1 virar stack e 01 e 10 virar heap. Isso aí é programático, tá? Então eu olho os 2 primeiros bits para descobrir qual é o segmento. E esse resto aqui, eu somo com base para saber qual é o endereço dentro do segmento, tá? É bem simples, é uma continha simples. Não vou fazer aqui porque isso é um vídeo de revisão. Se você não entendeu a conta, é bom você ver, tem tudo aqui tem nos vídeos, né?
Outra coisa que dá para fazer é, em vez de eu separar esses, assim, direto por bits, é olhar implicitamente. Se o registrador é o program counter, eu sei que é code. Se ele está usando os registradores de pilha, é stack. E se ele está usando os registradores de endereço, é heap. Né? Então, dá para fazer isso no próprio assembler. Tá? É uma outra forma de fazer. Aí tem um detalhezinho que, como vocês podem ver, aqui eu vou ter o segmento, o heap crescendo para baixo e o stack crescendo para cima. Então vai ser importante guardar essa informação se esse segmento é um segmento que cresce para cima ou para baixo, tá? Então tem um bit extra que diz para qual direção cresce, tá? Isso que é dos anos 60 é o que a gente chama de segmentação grossa, né? Porque é grosseira, coarse em inglês, né? Por quê? Porque eu estou pegando o heap inteiro colocando ele monoliticamente, o stack inteiro monoliticamente. Eu posso fazer a segmentação mais fina. Quanto mais base inbounds eu tiver, mais segmentos eu posso usar, tá? Aí eu vou ter uma tabela de base inbounds ao invés de ter simplesmente 3, um para cada segmento, tá? Opa. Ele tá pulando as coisas sozinho, né? Cadê? Política de segmentação. Legal. Então, alguns detalhes que vocês têm que saber sobre segmentação. Primeiro, o que acontece com a troca de contexto e como gerenciar a memória livre, tá? Como eu falei, hoje em dia tudo é paginação, que é o próximo, né? Então, mas é bom vocês saberem para ter uma noção por causa das bibliotecas. Durante a troca de contexto, você pode dar flush, né? Você pode jogar fora, você salva os base and bounds, porque eles vão ser um hardwarezinho lá que tem os registradores, você salva ele no contexto e joga e pega os base and bounds do cara que está entrando, não tem muito mistério, tá? A questão importante é como gerenciar esse espaço livre, que como vocês viram no trabalho é hard, então eu não vou perder muito tempo porque vocês fizeram o trabalho, né? Então vamos seguir aqui rápido, né? Porque vocês basicamente implementaram esse negócio. E se vocês implementaram direito, com certeza a parte mais difícil foi a implementação do controle de espaço livre, né? Que vai ser a lista split coalesce, tá? Isso aí, como vocês implementaram, não vou perder muito tempo com isso. A questão do, ó, todo segmento vai ter um tamanho e um número mágico, né? Vocês lembram, o número mágico, para que ele serve? Serve para quando eu fizer acessos, e principalmente quando eu for liberar a memória, ele checa, ok, você quer liberar essa memória aqui? Eu vou checar se logo antes dela tem um número mágico. Se tiver, é uma posição de memória válida. E aí eu pego o tamanho e desaloco todo esse tamanho aqui. Os 20 bytes mais o tamanho e o número mágico. Isso é importante. Por quê? Porque se eu der free no meio, vamos dizer assim, dou free aqui no meio, e aqui no meio tem um número 1 milhão, ele vai lá e vai desalocar 1 mega a esmo na minha memória, isso não é legal. Né? Pode acabar destruindo os programas, é melhor dar um segmentation fault para você aprender a programar direito. Né? Outra coisa interessante, o free não libera a memória na hora, né? Ele volta para o alocador e é o alocador que decide. Vou ficar guardando aqui para futuras alocações ou vou liberar para o sistema operacional, né? Isso é bom para agilizar, porque é menos pedidos de memória para o SO, mas se simplesmente tu ficar guardando muita memória, teu programa acaba gastando mais memória do que devia, ou seja, tem um recurso do computador que está sendo gasto porque foi alocado e não foi devolvido. Tá? Política de alocação. Lembrando rapidamente, best fit, olhar todos os espaços livres e achar o que encaixa melhor com o segmento, né? Com o tamanho da alocação, né? É melhor, porque ele acha o melhor, e achar o melhor é melhor. Ele é caro em desempenho, né? Porque tem que sempre é o mais caro em desempenho, porque ele tem que olhar todos os espaços livres para achar o melhor, né? E ele ainda assim vai gerar segmentozinhos muito pequenos, tá? Tipo fragmentos muito pequenos que vão ser difíceis de alocar. O worst fit é uma bosta, nem preço. Eu vou pegar o maior bloco que eu tiver, é a alocação pequena, eu vou alocar nele para sobrar fragmentos maiores que vão aumentar a chance desses fragmentos poderem serem usados em futuras alocações. Ou seja, ele tenta evitar que fragmentos muito pequenos sobrem. O first fit, que é o gulosão, né? Você passa na lista de livres, primeiro que você achou livre, você aloca. Isso daí é interessante, mas ele acaba gerando muitas alocações no começo da memória.
E acaba ficando, nesse começo, acaba ficando mais fragmentado enquanto o resto está tudo livre. Né? Então ele acaba sendo usando só um pedaço da memória. Tá? Principalmente se tiver muita alocação e free seguidos. Já o Next Fit tipo, é tão guloso quanto o First Fit, só que ele guarda um ponteiro de onde ele parou e ele continua dali. É tipo como se fosse uma fila circular. Né? Então ele acaba espalhando melhor por toda a memória as alocações. Tá? Tá aqui a glib6, isso não é tão importante. E essa é a parte de segmentação. Passei bem rápido, olha que bom. Né? Vamos dar uma olhada agora na parte de paginação, que é onde o bicho começa a pegar, né? Pronto, paginação. Paginação é mais importante, tem mais detalhes, porque os sistemas usam até hoje, tá? Então por isso que a gente acaba focando muito mais, fala mais de swap, fala mais de TLB, porque tem muito mais coisas a serem desculpa, gente, é sequela do Covid. Serem Então vamos lá. Começando sobre paginação, falando primeiro sobre o básico da técnica, né? A paginação é basicamente, ela pegou o princípio de segmentação, mas ao invés de trabalhar com segmentos lógicos que façam sentido na lógica do programa, simplesmente eu vou pegar o espaço de endereçamento e quebrar ele em blocos de tamanho fixo, tá? Por que blocos de tamanho fixo? Porque isso aí diminui um dos grandes problemas da segmentação, que sempre foi a fragmentação externa, né? Que é o quê? Dado minha memória principal, os segmentos são de tamanhos diferentes, eles não se encaixam bem. Ou seja, eu posso ter memória livre, mas eu não consigo usar. Por quê? Porque ela tá. Não, a memória livre ela não está contígua o suficiente para eu poder colocar o segmento inteiro. Então, para resolver isso, a paginação usa blocos do mesmo tamanho. Significa que sempre que você vai alocar um bloco desses, ele tem lá os quadros da memória são do tamanho exato para você alocar. Isso acabou com a fragmentação externa, mas gera fragmentação interna dentro de uma página. Mas como as páginas são relativamente pequenas, esse desperdício acaba não sendo tão grande. Tá? Então, ó, sempre importante lembrar quando se fala de paginação. Página é a memória virtual, né? É um pedaço do endereçamento virtual. E quadro é a memória, é um pedaço da memória real. Então as páginas, que são os endereços, são as variáveis do seu programa, são colocadas em quadros na memória real, tá? Então paginação é esse processo de pegar as páginas virtuais e colocar nos quadros reais, né? Então tem que ter uma tradução de endereços para traduzir onde essa página virtual está na memória de verdade. É basicamente isso. Acabou. Não, mentira. Agora que vai começar, na verdade. Então aqui, ó, um processo com 4 páginas, tá? De 16 bytes para ficar bem simples. E uma memória aqui. A memória aqui tem 8 frames, né? 8 quadros. E ó, vou usar um quadro pro SO. Deixa eu olhar. Cara, é muito louco. O meu mouse, ele tá tipo, por exemplo, aqui, na minha tela ele tá em cima do 64. Ele tá bem aqui. Então tem um deslocamento no OBS, sei lá por que diabos, né? Então, ó, esse quadro aqui tá sendo a memória que o SO usa. E essas 4 páginas estão espalhadas, ó. A primeira página tá aqui, a segunda tá aqui e assim por diante. Deixa eu botar aqui o programinha de desenhar, né? Ixi, ele não vai aparecer, né? Será que não vai? Sobre. Não vou desenhar nada não. Vocês não merecem. Mentira, eu vou pausar esse vídeo e botar esse negócio pra funcionar só um segundo. Pronto, ó, já tá com a magia da edição, já tá tudo pronto. Então o que eu queria dizer, ó, essa página tá vindo para cá, de uma bela forma. Não vou pegar a canetinha que estou com preguiça, tá? Esse aqui veio para cá, esse aqui veio para cá e esse aqui veio para cá. E essa é a beleza da parada, você consegue botar em qualquer lugar, inclusive você consegue pegar uma página, tirar de um quadro e colocar no outro. Esse é o tipo de flexibilidade que a paginação dá. Apagar tudo. Vamos lá.
Então, qual é a beleza desse negócio? Primeiro, flexibilidade, porque agora o SEO não precisa se preocupar mais com o que é heap, o que é stack, para que lado a memória cresce. Não tem nada a ver. Aquela história, seja heap ou seja stack, uma página é uma página. Só que se ela for de stack, ela está crescendo de baixo para cima. Se ela for de heap, ela está crescendo de cima para baixo. Só isso. Mas quando encheu, você pega outra página e ela pode ficar em qualquer lugar, tá? E o gerenciamento de memórias livre fica muito mais simples. Não precisa de split, coalesce. Por quê? Precisa só de um vetor de booleanos, né? Ou seja, é um booleano para cada quadro da memória, que diz se esse quadro está ocupado ou não. Isso é muito menor, porque a gente pega booleano e implementa como binário, né? Então, aquela história, você precisa de um bit para cada quadro e acabou. Então, acaba ficando muito mais simples, tá? Então, ó, beleza. Então, como é que funciona isso? Quando a gente estava na segmentação, era pares de registros base and bound, um para cada segmento. Agora não. Agora eu não preciso mais de bound, porque todas as páginas têm o mesmo tamanho, né? Eu não preciso. O bound, lembra, é o tamanho do segmento. A gente não precisa disso, porque todos os segmentos têm tamanho, todas as páginas têm tamanhos iguais. Então a gente só precisa do base, que é para cada página é o número do quadro na memória real que ela tá? Isso a gente chama de tabela de paginação ou tabela de páginas. Boa parte do problema de paginação, ou seja, da complexidade da implementação, vem de como guardar essa tabela de páginas e o que fazer com ela, tá? Por que eu falo isso? Porque toda vez que você acessa uma variável, você tem que fazer essa tradução. Então, quanto mais páginas eu tenho no meu programa, mais memória eu tenho que gastar para guardar essas traduções. E eu tenho que guardar essa memória na própria memória, ainda tem isso. Então, gera um monte de outras dores de cabeça, tá? Então, na prática, o que eu tenho que fazer é guardar aqui, ó. Esse cara aqui tá guardar em algum lugar que esse cara tá na página 3. Esse cara aqui tá na página 7. Esse cara aqui tá na página 2. Não, na página 5. E esse cara aqui está na página 2. Então só tem que guardar esses valores numa tabelinha para fazer essa tradução. Cada processo vai ter uma tabela com, vamos dizer assim, é um valor para cada página, tá bom? Além desse valor, a gente vai ver mais para frente que ele guarda outras coisas, né? Guarda bit, se pode gravar ou não, se cresce para cima, cresce para baixo. Guarda essas informações, também são importantes serem guardadas, além do ponteiro para o endereço correto, tá? Então, ó, na prática, como funciona então uma tradução de endereço? Na prática, o que ele vai fazer é pegar o espaço de endereçamento e dividir ele pela quantidade de páginas, tá? Então, aquela história. Se eu tenho um espaço de endereçamento de 128 e eu tenho 16 páginas, eu pego 128 dividido por 16, que eu deveria pegar números para fazer de cabeça, mas eu eu vou ficar puto com o resultado, né, que dá 8, né? Então, se eu tenho 128 bytes, 128 endereços, e eu quero dividir ele em 16 páginas de 8 bytes, eu vou ter que usar alguns bits. Os primeiros bits do endereço vão dizer em qual página tá, e o resto vai dizer qual é o offset dentro dessa página, tá? Então aqui um exemplo melhor aqui do slide do que o meu. Eu tenho 64 bytes de espaço de endereçamento. Então, para endereçar 64 bytes, eu preciso de 6 bits, né? Que isso aqui vai de 0 a 64, tá? Tudo 1 é 64, 63, né? E tudo 0 é 0, né? Aí a questão é, legal, quantos ficam para a página e quantos ficam para o offset, tá? Então aqui, se eu tiver, nesse caso, que é nesse exemplo aqui, eu tenho 4 páginas, não é verdade? Então, ó, eu preciso de 2 bits para representar em qual página tá, e o resto vai ser um endereço dentro dessa página, né? Porque, ó, aqui
Eu tenho do endereço 0 ao endereço 16. Do endereço 16 ao 32, do 32 ao 48 e do 48 ao 64. Então, se eu vier aqui e falar, olha, é o endereço 50. Por que eu peguei 50? Né? 50 é o que? É 32 mais 16, 48. 8, 4, 2, 1. Isso é 50 em binário, né? 32, 48, 50. Esses dois caras vão me dizer em qual página ele tá. Por quê? Porque se eles forem 00, x, 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 esses, qualquer número binário de 6 bits que começa com 00, ele é entre 0 e 15. Se for 01, ele tá entre 16 e 32. Se for 10, ele tá entre 32 e 48. E se for 11, ele tá entre 49 e 64. Tá? Por binário. Então, na prática, o que se faz é, os primeiros bits vão representar em qual página ele tá. E o resto vai representar interno. Ou simplesmente, olha, cara, o 50 tá bem aqui, né? Aí vai ser 48 menos 50, 50 menos 48, 2. Então ele tá no segundo endereço dessa página. Tá bem aqui, ó. Você subtrai o endereço total do inicial da página dele, do base da página dele, né? Virtual, isso vai me dar o offset. E eu somo esse offset com o base real aqui, né? Ficou claro? Não sei, não tem ninguém aqui, estou gravando sozinho, então vou assumir que sim. Ah, professor, não entendi. Vai no vídeo, meu amigo, que tem isso aí explicando bem devagarinho, tá? Pronto, então, olha só, isso aqui é bom vocês entenderem esse conceito, porque esse é um conceito super básico, tá? É um conceito que vocês podem usar, inclusive, em outras coisas. Dá para usar em vetores. Se você tem um vetor que tu quer fazer subblocos nesse vetor, é a mesma conta. É div e resto, né? É tudo igual, tá? Então, na prática, na vida real, o que acontece é, eu pego esse endereço, quebro o identificador da página e jogo num hardware que vai me dizer qual é, tipo assim, vai transformar esse endereço virtual, endereço de página virtual, e trazer um endereço de quadro real, tá? E isso daqui é o que acontece de verdade, tá? Ele troca os bits desse pedaço, mascara o resto, e gera um endereço real, tá? Então, agora com isso daí, a gente começa a chegar nos detalhes básicos de como funciona na prática, né? Então, a primeira pergunta é, cara, professor, você tá falando para mim que eu tenho que guardar vários endereços para cada página dessas, eu tenho que guardar o endereço dela na página, na memória real. Isso aqui tá fácil nesse exemplo, porque o processo tem 4 páginas e a memória real tem 8 páginas. Mas no mundo real não é assim que a memória se comporta, não é verdade? Cadê? Na memória real, se a gente começar a fazer as contas, computador velho, 32 bits, você foi lá, baixou original lá o seu Windows, o seu Ubuntu, tinha lá a opção 32 ou 64, você baixou 32. Um sistema de 32 bits, os ponteiros têm 4 bytes, tá? Geralmente, por tradição, você faz páginas de 4K, porque qualquer sistema 32 bits, como o ponteiro tem 4 bytes, o máximo teórico é 4 GB de memória. Nunca chega nem a 4 GB, porque desses 4 ele bota tem uns reservados e blá blá blá. Então o sistema como um todo vai ter 4 GB de memória, tá? Então geralmente se faz com o quê? 32 bits, página de 4K. Eu vou precisar de 12 bits. Se eu pegar um endereço de 32 bits, eu vou ter 12 bits dentro da página e 20 fora, tá? Por quê? Porque 2 a 12 é 4096, tá? Confia no pai, tá? Então, aquela história, eu vou ter endereço entre 0 e 4K dentro da página e os outros 20 bits vão identificar onde está cada página nos quadros da memória real, tá? Então, 20 bits de página são 2 elevado a 20 traduções.
tá? Então, se for um detalhe bem simples, que é tipo assim, é um inteiro tem 32 bits, né? Um inteiro por página, ou seja, um inteiro por tradução, isso dá 4 mega por tabela, tá? Por quê? Porque ele tem um inteiro para cada uma dessas 2 elevado a 20 páginas. Então é bastante, né? Isso daí dá 4 megas. Vocês podem pensar, porra, 4 mega não é nada, professor. Só que imagina que você tem 100 processos rodando. Deixa eu ver aqui uma coisa. Ó, aqui no meu computador nesse momento, ó, tenho 107 processos rodando mais 3 aplicativos. 107 mais 13 dá 120. Com 4 mega por processo, meu amigo, dá 480 mega de memória sendo gasto só com tabela de tradução. Sendo que no meu computador é 64 bits, não é 32. Então isso ia explodir terrivelmente. Então não tem condições de eu simplesmente para cada processo ter um vetorzão de traduções, porque isso vai ficar muito, muito, muito pesado. Tá? Além disso, como tradução de endereço é um negócio que se usa muito, é um negócio que é feito cada vez que você acessa uma variável, né? Porque lembrando, os processadores só conseguem fazer conta com valores que estão em registradores. Então, toda vez que você está pegando valor novo, você tem que tirar ele da memória e botar no registrador, faz a conta e salva de volta. Então, para isso, o hardware, qualquer hardware moderno principalmente, ele tem uma unidade chamada MMU, né, que é Memory Management Unit, é a unidade de gerenciamento de memória, que está lá para guardar a tabela de traduções do processo. Rapaz, foi para frente ou foi para trás? Do processo atual, tá? E então ele tem lá as traduções do processo que está rodando. E todas as outras eu guardo também na memória, tá? Ou seja, as tabelas de tradução também ficam na memória e a gente vai ver em swap que isso dá o maior problema, né? Aqui a questão de o que tem na tabela de página, né? Vai ter a tradução, né? Ou seja, para cada página qual é a página real e uns bitzinhos para aí vai de sistema para sistema, tá? Mas por exemplo, tem um bit de validade que diz se essa página está alocada ou não alocada, né? Isso é sempre importante toda vez que você acessa a memória, você checa se essa memória está alocada, se não tiver segue fault, pau, na hora, né? É, bit de proteção, que é importante, são 3, né? Tipo, se pode executar código que está nessa página, ou seja, será code, se pode ler e se pode escrever, tá? O bit de presença, que é muito importante, porque o SO, como a gente vai ver em swap, né? Vocês já viram em swap e vão revisar. Ele pode tirar a página da memória principal e salvar no disco, aí ela não está mais presente na memória, isso dá um page fault e ele tem que buscar ela no disco. Tem o bit dirt, né, o bit de sujeira, ou seja, se essa página foi modificada recentemente, né? E o bit de referência, que é para guardar a última vez que essa página foi, se ela foi referenciada recentemente, né? Para algoritmos como o Second Chance lá, o relógio, né? Tá. Então, a questão é, essas traduções todas podem deixar o sistema muito caro. Porque cada vez que você acessa a memória, tem que ter um outro acesso à memória e tem que ter algumas contas. Então isso é um problema. Por isso que a aula seguinte, depois dessa aqui, é a aula de TLB, que é justamente um hardware que é usado para deixar as traduções de memória mais rápidas. Então vamos lá.
Então vamos lá agora sobre TLB, né? Até agora a gente viu nessa revisão, e vocês viram nas aulas, o conceito básico de paginação. Hoje não, né? Essa parte do vídeo é sobre agora como implementar isso na prática, como fazer isso não ter custos proibitivos em sistemas reais. Tá? Hardwares modernos vão ter uma parte extra que é um buffer de tradução de procura de traduções, ou TLB Translation Local-Side Buffer, tá? Então é como se é uma cache inseparada que é só para traduções de endereços. Então a ideia é variáveis que estão sendo usadas agora, eu deixo já as traduções na TLB de forma que quando eu vou usar a mesma variável de novo, eu não preciso fazer todo o processo de tradução. Eu olho direto lá. Então, primeiro o sistema checa na TLB, se não tá, aí ele vai na memória principal buscar o endereço e usar ele, tá? Então agora com o TLB, ó, o que acontece? Como é que fica o esquema de acesso à memória? Primeiro, eu pego o endereço que eu quero acessar, tiro a parte que extraio a parte que diz qual é a página dele e checo na TLB se tá lá. Se tá lá, beleza, eu pego esse valor e já atualizo eu troco a parte da página virtual e boto a página do quadro real e já tenho o endereço certo, posso seguir para a memória, tá? Se não, eu tenho um miss e aí eu tenho que pegar essa informação e botar na TLB, tá? Então na prática, se não tá na TLB, eu vou até a RAM, na RAM eu acho lá a tabela de páginas e encontro essa tradução. Se eu vejo lá, pô, essa página de fato tá lá, ela é válida, ela tá alocada, ela tá na RAM, pego esse endereço, boto na TLB e mando repetir. Isso é um negócio interessante, né? Ele faz de novo a instrução e agora vai dar TLB hit e vai funcionar. Por que ele faz isso de novo? Porque nesse momento o SO tá fazendo milhares de coisas. Pode ser que estoure o quantum do rapaz ali e ele saia. Pode ser que o SO tire ele na marra, pode acontecer tanta coisa. Então, na prática, eu boto um endereço na TLB e falo, repete aí, vê se agora tá pegando. Aí ele vai procurar na TLB e espera-se que o endereço ainda esteja lá. Se não tiver, ainda miss de novo, tá? Então ainda tem isso. Então, na prática, a TLB ela é uma cache. Então, ela é baseada nos princípios de localidade, principalmente de localidade temporal, né? Que é um programa tá usando uma memória agora, ele tem uma tendência a usar ela de novo, porque trechos de código, principalmente se tiver uma repetição, dentro dessa repetição ele está usando as mesmas variáveis. Tá? Aqui, aquela história, vendo os hits e os miss, bonitinho, né? Vejam isso nos slides. Caso eu peça para vocês número de hits e número de miss, tá? Vai saber. Tá? Aquela história. Isso aqui tem uma coisa interessante, né? Acesso à localidade espacial acaba funcionando também, porque, por exemplo, um vetor ele vai estar um pedaço de 4K a 8K, dependendo do tamanho da página dele, vai estar na mesma página. Então, quando eu estiver acessando caras do mesmo vetor, vai dar um monte de hit. Isso é bom. Né? Então, a localidade espacial acaba funcionando também na TLB, além da localidade temporal dos acessos repetidos. Tá? Antigamente, os MIS eram todos via hardware, só que isso é paia. Tá? Por quê? Porque o hardware tem que saber onde está a tabela de página, etc. Então, não, hoje em dia, quem trata do MIS é o próprio sistema operacional. Tá? O SO, o hardware fala, opa, deu TLB MIS. Aí o SO que se vire para achar onde está a tabela de páginas, etc. Tá? A TLB é uma cache totalmente associativa, né? Que vai ter lá, essa é a página virtual, essa é a página real e uns bits de segurança. Aí a questão é, como ela é uma cache, ela tem a questão de o que fazer primeiro na troca de contexto, tá? O que eu faço na troca de contexto? Deixo lá as traduções, jogo as traduções fora? Depende, né? Alguns sistemas operacionais, ele simplesmente trocou o contexto, joga fora essas traduções que elas não prestam mais. Só que isso aí vai dar um problema de cache fria, né? Que toda vez, todos os acessos depois de uma troca de contexto são frios. Vão dar miss na cache porque não tem nada lá ainda.
né? Às vezes, dependendo do sistema, isso vai depender da fabricante, depende de um monte de coisa. Celular é de um jeito, computador Intel é de outro, etc. O, as TLBs podem também guardar um identificador do processo, além, tipo assim, um mini identificador do processo, para deixar ela lá. Vai que quando o processo voltar, ainda tem uma chance da memória continuar lá. Ou seja, em vez de limpar a TLB, eu deixo as coisas lá e elas vão ser removidas pelas políticas de escolha de cache, né? Políticas de substituição para TLB, LRU, né, menos recentemente usada, ou seja, que está mais tempo sem ser usada, ou random. Random mesmo, que é tipo, ó, escolhe qualquer um aí que não vale o trabalho, né? Às vezes de escolher com muito detalhe, tá? Para terminar esse pedaço e a gente ir para swap e finalizar a nossa revisão, falar um pouco sobre as tabelas de tradução, como guardar elas, tá? Como eu falei logo atrás, tem uns 10 minutos, nem isso. Se eu quiser guardar todas as traduções de todas as páginas possíveis, isso vai gastar muita memória. Aquela história, com 32 bits já dá 4 MB. Com 64 bits, isso vai dar muito mais. Tem aqui algum slide que faz essa conta. Não vou fazer ela agora, tá? Soluções para isso. Ó, eu posso aumentar o tamanho da página. Se eu aumentar o tamanho da página, eu vou ter menos páginas na memória, né? Quanto maior a página, menos páginas eu vou precisar para pegar a memória inteira, né? Então, por exemplo, se eu aumentar a página para 16K em vez de 4, isso daí diminui. Eu multipliquei por 4 o tamanho da página. Isso vai dividir por 4 a quantidade de páginas que eu vou ter, né? Eu tenho uma página 4 vezes maior. Então, para cobrir o mesmo espaço de memória, eu preciso de 4 vezes menos páginas. Então, ó, em vez de 4 MB já iria para 1 MB. Qual é o problema disso? Eu não posso crescer muito esse tamanho de página, porque quanto maior a página, maior a fragmentação interna dentro dessas páginas. Pensa assim, 16K. 16K é bastante, cara. É 4.096 inteiros. Pensa que todo o programa que está rodando vai ter 3 páginas, pelo menos. Né? Vai ter uma página para o code, 3 a 4. Né? Uma página para o code, uma página para o heap, uma página para o stack. Então, qualquer programa que você vai rodar, ele já vai estar aí com 48K de memória. E como eu mostrei para vocês, qualquer sistema de computação ele está cheio de processinho minúsculo. Então você vai explodir o desperdício de memória se você crescer muito o tamanho da página, tá? Por isso que a maioria dos sistemas trabalha com página de 4 a 8K, tá? 8K hoje em dia é o normal, tá? Outras soluções que pensaram, mas não deu muito certo, foi a segmentação paginada, mas aqui é mais por questão histórica, isso aqui ninguém usa. Na verdade, que é aquela história, eu vou ter vários base and bounds, blá blá blá, que não é muito importante. Fica a dica, não é muito importante segmentação paginada, tá? O importante é a paginação multinível. O que é a paginação multinível? Ao invés de eu fazer um vetorzão com todas as traduções, eu faço uma coisa um pouco mais parecida com uma árvore B. Que é o quê? Eu vou ter uma primeira camada de ponteiros e uma segunda aqui embaixo, eu transformo numa árvore que vai ser alocada sob demanda. Então vai acabar gastando muito menos ponteiros, tá? Então olha só, então eu vou dividir o meu espaço de endereçamento, né, meus conjuntos de páginas, em conjuntos, e cada conjunto vai ter um ponteirinho a mais. Isso vai fazer com que eu tenha um acesso a mais à memória para fazer as traduções, mas vai gastar muito menos memória. Tem um desenho aqui que facilita. Aqui eu tenho um exemplo com 16, né? Deixa eu ver aqui, é 16 páginas, é isso, né? É. Tá? Então, ó, olha aqui, ó, essas 16 páginas, para eu fazer uma versão multinível delas, o que eu faria? Eu posso quebrá-las em quatro grupos de páginas, o primeiro, o segundo, o terceiro e quarto, e fazer uma página raiz aqui, ó. Então, ó, essa página raiz tem um ponteiro para uma outra página que vai ter. Então, ó, eu uso uma página para guardar o raiz, outra página aqui
para guardar os ponteiros de verdade, né? Para guardar as traduções. Então, ó, se eu quero uma tradução de qualquer um desses 4, eu sigo esse ponteiro para cá e acho a tradução aqui. Se eu quero pegar aqui do stack, eu venho aqui do último e acho aqui. Qual é a beleza desse negócio? Esse meio aqui que não está alocado, ó, pode ver, isso aqui ó, é o heap, aqui é o code e aqui é o stack. Esse meião aqui que não está alocado, não está alocado. Então, ao invés de gastar 4 páginas para alocar essa tabela, eu estou gastando 3. Ó. Uma raiz, esse primeiro e esse segundo. Ah, professor, só economizou um. Só economizou um porque esse exemplo é um exemplo toy, não é um exemplo real. Na vida real, você pensa assim, o seu programa pode alocar 16 GB. 32 GB, só para dar um exemplo. Se ele não está alocando 32 GB, o grosso... Deixa eu ver aqui uma coisa. Vou pegar o Chrome. Chrome aqui tá alocando 6 GB, porque eu não sei fechar a aba, não tá com defeito a parte de fechar a aba no meu computador, né? Desses 6 GB, o espaço de endereçamento aqui é muito maior que isso. Deve ser 32, eu tenho que olhar depois aqui. Só que desses 32, só 6 estão alocados. Os 16 que sobram, não precisa ter tradução dessas páginas. Então aí começa a valer a pena, né? Então na prática, esse meião gigantesco aqui não vai ser alocado. E ele vai crescer sob demanda. No pior caso, nesse exemplo aqui, no pior caso, é uma página a mais, se for só um nível extra. Né? No melhor caso, você economiza pra caramba. No pior caso, você gasta um a mais. E, obviamente, todas as traduções ficam um pouco mais caras porque elas têm que passar pelo raiz antes. Tá? Certo? Então a beleza desse negócio é que a tabela de páginas é alocada sob demanda, é alocada conforme o processo está gastando mais memória. Tá? Então na prática o que a gente está fazendo aqui é uma troca entre eu estou economizando espaço e eu estou gastando tempo. Por quê? Porque eu tenho esse acesso extra. Tá? Para terminar, vamos falar agora de swap. Swap, esse assunto maravilhoso que eu acho que deveria durar mais. Infelizmente não dura porque tem muita coisa pra gente ver. Que é basicamente como fazer uma segunda camada de virtualização para eu salvar minha memória no disco. Vamos lá. Então eu vou primeiro explicar os mecanismos de swap e depois falar das políticas de swap. Isso aqui é bem simples, tá? Então na prática, isso daí eu lembro quando o Windows 3.11 ou era o 95 veio com esse conceito de memória virtual. Que, entre aspas, porque já tem memória virtual, mas eles chamavam de memória virtual, que na verdade é espaço de swap. Que é o quê? Para melhorar o uso da memória, eu posso pegar páginas que não estão sendo úteis, que não estão sendo usadas, e salvar no disco, liberando esse espaço para outros processos que são mais urgentes. Isso faz com que minha memória possível de ser alocada aumente. Por quê? Porque eu posso sair alocando, bicho. Posso sair alocando e o que não está sendo usado agora eu vou salvando no disco. Isso faz com que minha memória cresça, mas tem um custo extra porque o disco ele é significantemente mais lento do que a memória principal. Se você tem um computador com pouca memória RAM, você sabe do que eu estou falando. Que é aquele momento que você vai dar um Alt Tab e tudo trava. Por quê? Porque ele está lendo coisas do disco, está lendo memória do disco para botar de volta na RAM para o programa voltar a funcionar. Tá? Tá? Então swap é basicamente guarda um espaço no disco para fazer essa troca. Tá? Então agora aqui tem minha memória física e tem meu espaço de swap. Coincidentemente aqui está fazendo um negócio que é normal, botar o dobro do tamanho da memória virtual para swap. Então ó, aqui algumas coisas interessantes. Aqui tem a memória física, esses dois caras já do processo zero estão copiados no disco e esses aqui também. Né? Tá quase tudo no disco. Qual é a beleza disso? Se eu quiser liberar espaço nessa memória que está cheia, eu posso simplesmente tira esse cara daqui, porque eu já tenho uma cópia dele no disco, e coloco o outro. Né? Certo? Uma coisa interessante, geralmente executáveis são sempre virtualizados. O que eu quero dizer? Quando você abre um executável, ele carrega para a memória só as partes que tu está usando. Aí conforme tu vai usando outras funções, ele vai subindo do executável para a memória. Se o programa parou de ser usado, ainda está vivo, mas parou de ser usado,
eu vou tirando e leio de novo do executável conforme a necessidade. Por isso que, de novo, quando o programa está muito tempo parado, dá um alt tab para ele demora um pouco para voltar a rodar, porque ele está baixando as memórias, inclusive o código executável dele para RAM. Tá? É um conceito bem simples na prática. É aquela história. Basicamente, eu estou realocando memória da memória principal para RAM, usando para o disco, usando o mesmo mecanismo de paginação. É o mesmo mecanismo. Tem uma traduçãozinha, tá tudo igual. Para fazer swap, eu adiciono um bit que é o bit de presença, que diz se o cara tá na RAM ou não. Tá? Isso daí eu coloco lá na página de tradução. Então toda vez que eu tiro alguém da RAM, eu tenho que avisar, olha, esse cara não tá mais na memória não, viu? Tá. Vamos lá. Se ele não tá na RAM, é um que a gente chama de page fault, tá? Esse termo é um termo importante, a nossa terminologia. Page fault é quando eu quero acessar uma memória, mas essa memória não está na página principal, na memória principal. Page fault, meu programa sai de executando, vai para bloqueado e vai ficar lá até que a página seja colocada na memória RAM de novo. Aí ele volta para executar e tenta novamente fazer esse acesso. Opa, eita caceta. Ah, tá. Então, page fault é o grande vilão da lentidão do sistema de computação, tá? Page fault é, como eu falei, toda vez que tem um, é porque a memória que você quer acessar está no disco. Então, todo o seu sistema, esse processo pelo menos, ele vai rodar em tempo de disco, que é muito lento. Ele vai esperar essa informação ser tirada do tempo, tá? Então, na prática, o page fault é tudo que você quer evitar, tá? Inclusive, sistemas com muita memória RAM, se o cara tá abusado, é bem normal o cara chegar, não, eu vou desligar swap. Vai ser só na RAM. Aí se encher, eu me fudi, vai morrer processo, mas meu sistema vai voar, né? Aí só não pode abrir o Chrome, como sempre, né? Tá. Isso aqui são os detalhes. Suponho que vocês já entendam bem dos detalhes, vejam o vídeo para isso, né? Sempre recomendo vocês irem lá no Linux rodar isso aqui, do processo que ele vai mostrar. Pega um processo grande, o Chrome, o Gnome, seja lá o que vocês estão rodando aí, para dar uma olhada em como ele está fazendo swap, tá? O importante é vocês entenderem o conceito de swap e etc. E esse conceito aqui é legal de lembrar, né? Porque na prática, o que você não quer é vou alocar memória e nessa hora você descobre que a memória está cheia. Porque aí, além de você pegar um page fault, você tem que esperar a memória ser copiada para o disco, você espera um processo longo à toa. Né? Você não quer que isso aconteça quando os programas estão quentes, você quer que isso rode em background. Então, os sistemas operacionais, eles implementam a caixa d'água. Pensa na memória como uma caixa d'água. Vocês conhecem a caixa d'água? A caixa d'água ela tem dois sensores. Ela tem um sensor de cheio e um sensor de vazio. Tá? O sensor de vazio é quando essa caixa d'água está quase vazia, tá 20% da caixa d'água, 30%, a água passa no sensor e esse sensor ele vê, porra, tem pouca água. Que na minha analogia é a memória, né? Tem pouca água. Vou ligar a bomba d'água. A bomba d'água é ligada e a caixa d'água começa a encher. Na memória, o low water mark, ou seja, a água tá baixa, é tipo assim, é o quanto de memória livre eu tenho, quantos quadros livres eu tenho na minha memória principal. Se o número de quadros livres na minha memória principal tá baixo, ele roda um programa, um processo de background, que ele vai analisar a memória e ver, cara, quem aí é bom candidato para eu tirar da memória? Vai achar esses caras e vai salvar para o disco, tá? E vai fazer isso, assim, tanto a caixa d'água quanto a gerência de memória, até que a quantidade de água ou de quadros livres seja grande o suficiente, que é o segundo sensor, que é o que a gente chama de high water mark, né? A marca de água alta. Encheu a caixa d'água, desliga a bomba. Liberou memória suficiente, desliga o daemon, né, o processinho de liberar memória, tá? Para terminar, falar de política de swap, né? Política é o quê? Legal, tá no low water mark.
como eu decido quem a gente vai tirar da memória, tá? É uma política de substituição. Então aqui tem a questão de cálculo, recomendo, eu tô passando rápido só para lembrar vocês das coisas, mas recomendo vocês estarem com isso tinindo na cabeça, tá? Aqui tem a questão do custo dos misses, né? Aquela história, tem que pensar que um miss de swap é muito caro. É muito caro. Você tem que evitar isso a todos os custos, tá? Lembrando também que tem 3 tipos de miss que são inevitáveis ou compulsórios, né? Tipo assim, desculpa, tem 3 tipos de miss. Tem o miss de cold start, que é o quê? O primeiro acesso sempre é miss. Sempre. Porque não vai estar lá. Ele vai ser colocado lá quando for acessado. Tá? O segundo acesso, o segundo miss é o miss de capacidade. Que é tipo assim, encheu e eu vou ter que tirar alguém e tirei o cara errado ou tirei um cara que vai ser acessado e deu ruim. E o terceiro é o miss de conflito, que é menos comum em swap, né? Isso é comum em cache, tá? Que é, tipo, eu tenho espaço livre, mas eu não posso colocar essa página nesse espaço por questões de hardware, tá? Geralmente, é normal até você ignorar esses caras aqui, mas não ignorem, tá? Você bota lá o miss de cold start. Então, políticas. FIFO, primeiro a entrar, primeiro a sair, fila normal. Né? Pessoal, vejam se vocês entendem esses métodos rodando essas coisas nesses cenários, tá? Façam na mão, é bom para estudar. Random, pega um cara aleatório. Eu boto o random aqui e a política ótima para vocês verem que às vezes pensar demais é ruim. Às vezes você faz uma heurística, ela pode ser tão ruim quanto fazer aleatoriamente. LRU, né, que é o menos frequentemente usado ou menos recentemente usado, né, esses são baseados em princípio da localidade, que é o quê? Eu quero pegar o cara que foi acessado há mais tempo. Esse cara funciona bem, tá? Esse cara, dependendo do workload, né, dependendo de como são os acessos, ele funciona bem. O problema é que é difícil você guardar quem é o cara que foi usado há mais tempo, né? Você vai ter que manter numa árvore, um monte de dor de cabeça por uma coisa que você quer que seja rápida, tá? Então, ó, aqui tem vários workloads, a gente já viu isso, é interessante que estudem, né? Então, ó, o LRU é complicado de implementar, enquanto o FIFO, por exemplo, a fila, vocês acham que vocês, nessa altura do campeonato, já sabem implementar a fila, né? Então, na prática, ninguém usa o LRU real. Você tenta aproximar ele, como no exemplo final aqui, que é o algoritmo do relógio ou second chance, né? Que ele é basicamente, eu saio passando pela memória até eu achar um cara que o bit de referência é zero, tá? O que é o bit de referência? Toda vez que uma memória é acessada, eu boto um nesse bit. Vai ficar um. O second chance ele vai passando pela memória. Se for um, ele transforma em zero. Se for zero, ele escolhe o cara. Então, no máximo, o bit de referência ele serve da seguinte forma: passei pela primeira vez, deu zero. Esse cara tem até o algoritmo voltar para ser referenciado de novo. Se ele não for referenciado de novo, já vai ser zero e vai sair. Se ele for, ele é um e zera de novo. Então, vamos dizer assim: é um algoritmo que ele fala, você tem um prazo para ser referenciado de novo, senão você vai ser tirado na próxima. Tá? Outras coisas importantes. O bit de sujeira ele é muito importante, mas muito importante mesmo. Por quê? Porque olha só, eu tenho uma memória, eu tenho uma página e ela está no disco. Se essa página está na memória e está no disco, ela é boa de ser tirada para fazer swap. Por quê? Porque eu não preciso fazer nada, eu só preciso marcar ela como fora. Eu não preciso copiar ela para o disco, porque já tem uma cópia lá. Se a que está na memória foi modificada, ou seja, a da memória está de um jeito, a do disco está do outro, tá difícil aqui. Significa que para eu tirar esse cara, eu vou ter que copiar ele de novo no disco. Então, uma heurística boa é priorizar tirar páginas que. Qual é a palavra que eu procuro? Não tenham sido modificadas. Né? Essa página
tá com bit de referência 0 e tem uma cópia dela igual já no disco, rapa fora. Sempre prioriza esses caras. Tá bom? Por quê? Porque o swap, tirar é grátis. Botar de volta, obviamente, vai custar, mas essa limpeza é mais barata de fazer. Tá? Para terminar, é um conceito importante, é o conceito de thrashing. O conceito de thrashing ocorre quando a demanda por memória é maior do que a memória física. Eu tenho programas rodando que estão gastando tanta memória que minha memória principal não consegue comportar esses programas, né? Cada programa tem um working set, que a gente chama, que são as variáveis que ele está usando no momento. Se essas variáveis, a soma delas for maior do que a minha memória, o que vai acontecer é que o programa vai acessar memória em tantas partes que quando ele tiver que fazer swap, ele vai tirar memórias desse programa. Então vamos dizer assim, a memória é de 1 GB. O meu programa gasta 2. E ele está acessando esses 2 direto. Quando encher 1 GB e eu quiser fazer a primeira página depois de 1 GB, eu vou ter que tirar uma página daqui, desse primeiro GB. Que eu também estou usando. Aí eu tiro ela, boto outra. Mas daqui a pouco eu vou acessar ela de novo, vai dar miss. Aí eu vou tirar outra. Aí eu vou tirar coisas que eu estou usando. E eu vou ter uma cadeia cada vez maior de misses. Isso vai deixar o sistema super lento. Isso deixa o sistema lento de formas que você tem que reiniciar, bicho. É cruel. E vocês já sentiram na pele trash, com certeza. Né? Que o computador fica completamente inutilizável. Você começa a fechar programa desesperadamente para ver se libera a memória para finalmente funcionar. Tá bom? Pessoal, essa é a nossa revisão sobre memória, sobre essa parte de paginação toda. É importante que vocês entendam o processo. É importante que se eu perguntar lá, explica para mim todos os passos que ocorrem quando tem um acesso à memória. É importante que você saiba, desde a TLB até o swap. Né? Porque são vários passinhos, né? Ah, acessa a página. Acessa a TLB, não tá lá. Putz, beleza, TLB miss. Vou lá, procuro na tabela de tradução de páginas. Achei legal. Boto na TLB, repito. Aí repetiu, agora deu TLB hit. Agora eu vou acessar. Opa, cadê o bit de presença? Tá aí, não tá. Tá. Então, page default. Deu page default, o cara tem que ir lá, achar uma página livre. Se não tiver, ele tem que tirar. Se tiver, ele acha o cara na memória secundária, no disco, copia pra memória principal, atualiza as tabelas e manda repetir. Né? Que é complicado. É bastante coisa. Então é bom vocês terem uma noção desse funcionamento, tá bom? Pessoal, estudem tudo que eu passei muito por cima das coisas, só para relembrar vocês. Revejam os vídeos das partes que ficaram confusas. E boa sorte na nossa prova. Valeu. Peraí que. Ah, eu praticamente não usei as câmeras. É uma pena, né? Ó, eu até desliguei aqui a segunda câmera sem querer. E valeu, gente. Bons estudos.